Bom dia, gente. Bem, eu vou falar sobre um assunto aqui importante, que é sobre a depressão. Hoje eu vou trabalhar mais com depressão na adolescência, apesar que tem a ver com também a questão do adulto, né? Então, infelizmente, a depressão é uma doença, né, do sistema nervoso, né, da mente, né, que infelizmente vem afetando muito a população. A gente sabe que a depressão, com o início da depressão, sempre tem um motivo, alguma coisa desencadeia essa depressão. Então, a gente sabe que o psicólogo é importante, né, para a gente saber da onde e quando começou aquele problema. Principalmente na adolescência, né, que já é uma fase, né, já mais, vamos dizer, conturbada, mais diferente, no aspecto de amadurecer, coisas novas e assim vai. E eu vou falar de um tema importante que vem trazendo a questão da alimentação em relação à depressão. A alimentação, ela contribui também para a depressão. Se a pessoa já tiver um foco, alguma coisa, e aí a alimentação ela vai contribuir, né? Tanto a alimentação como o bem-estar do nosso corpo. Se você não dorme cedo, se você não tem 8 horas de sono por dia, se você não faz exercício, se você não bebe água, se o seu intestino não está limpo, é necessário que você vá 2 vezes ao banheiro. Então, em tudo isso, gente, o corpo vai reclamar. Então, a gente às vezes tem mania de não cuidar do nosso corpo, comer aquilo que a gente gosta de comer, dormir na hora que a gente gosta de dormir, e aí vai chegar um dia que o corpo ele vai reclamar e vai dizer, e aí vem a questão da depressão em alguns casos. Então, por que eu estou falando isso? Eu tenho um menino de 15 anos, ele está indo para o psicólogo, né? Graças a Deus ele aceitou, uma boa, está tendo uma melhora, e a psicóloga encaminhou ele para um psiquiatra. Ele não foi ainda, que a gente está vendo ainda. Mas eu falei assim, não sou contra o psiquiatra, mas eu vou fazer alguns exames, até porque ele não tem uma boa alimentação. Não quer comer verduras, essas coisas todas, né? Então eu fiz um exame nele, que é um exame de ressonância quântica. É um aparelhinho que vai dizer como o seu corpo está, tanto na parte das vitaminas e minerais. Eu estou fazendo um estudo, eu faço técnica em nutrição e eu estou fazendo um estudo nesse tema, depressão na adolescência vinculada com a alimentação, né? E eu vou ler aqui uma parte aqui, para a gente possa entender, trouxe algumas coisas aqui, A depressão é a doença crônica mental, cujo sintoma está sempre presente a cerca de 10% da população, para além de fatores biológicos. A cada indivíduo, alimentação e estilo de vida tem sido implicado na patologia da depressão. Então, o nosso corpo ele precisa de vitaminas e minerais. E quando você não tem uma boa alimentação, você não vai ter. Até porque se você tiver uma boa alimentação, infelizmente você acaba não conseguindo 100% das vitaminas e minerais do nosso corpo, porque com o passar do tempo a gente sabe que o solo vai se modificando. Um lugar que é 30 anos plantado, ele não vai ter o selênio naquele alimento ali 100%. Então, às vezes, a gente precisa de alguma suplementação. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu fiz o exame da ressonância quântica no meu filho e precisou de algumas vitaminas. E aqui no artigo fala, então vamos ver o que o artigo fala aqui. Aqui, algumas vitaminas aqui, A relação da alimentação com a depressão, nutrientes como magnésio, o zinco, a vitamina B6, B12, D, parece diminuir o risco da depressão. O que isso não possui concluir que a vitamina B9 já há ingestão de alimentos como índice glicêmico, elevado para aumentar o risco da doença. Então, aqui tem alguns tipos de vitaminas, como o triptofano, o cobre. Então, por que eu estou dizendo isso? Eu fiz exame do meu filho e ele teve justamente a falta de algumas vitaminas, que foi o triptofano, a vitamina C, a vitamina A. Então, a gente mandou fazer alguma manipulação. Entendeu? Então, a gente sabe que é importante
essas vitaminas. Então, eu mandei a manipular uma vitamina. Como eu falei, gente, eu mandei manipular essa vitamina aqui, que é justamente a tripofano, a cobre, biotina, a vitamina A, e ele começou a tomar essa vitamina aqui. Eu também comprei ômega 3 para ele. Então ele tomou e vitamina C. Então eu iniciei com vitamina C e com essas vitaminas aqui. Aí pode dizer, houve melhora sim. Eu não conversei direto com a psicóloga, mas pelo que meu esposo conversou, ele houve uma melhora e eu também vi uma melhora nele. Ele começou a melhorar na escola, a questão da amizade, a questão de estar se comunicando com outros colegas, que sua psicóloga falou que ele melhorou bastante. Ele melhorou até no rendimento da escola. Ele começou a fazer trabalho sozinho, ter mais atitude em fazer as coisas, certo? Então, assim, houve uma melhora sim. Tá 100%? Não, porque ainda não cheguei a conversar com psicóloga. Mas a gente vai trabalhar com outros tipos de meios, que seria através da alimentação, porque, gente, quando eu falo que é necessário você fazer um exame da ressonância quântica ou exame de sangue, por quê? Mesmo que você comece uma boa alimentação, você não vai suprir as necessidades agora. Então, ele nem colágeno nos dentes ele estava. Então, eu também comprei o glutamina e o colágeno, que a médica passou para usar nele. Fiquei mais de um mês usando a glutamina e o colágeno. Então, gente, mesmo que você incremente na alimentação, você não vai suprir. Então, primeiro precisa suplementar e depois você vai trabalhar agora com a alimentação, porque você não vai poder ficar o ano todo em suplemento. Primeiro suplementa e depois você vai começar a trabalhar com a alimentação, até porque você vai ter que mudar a forma dele pensar e de ele querer também ter esse acompanhamento. Então, gente, eu propus meu filho essa semana de fazer, já estou trabalhando em questão do almoço, trazendo mais frutas, mais verduras, e eu falei, vamos fazer um tratamento de uma semana para a gente ver como é que anda. Eu fiz alguns shakes que servem para depressão, né, que eu até coloquei no canal, né, e estamos trabalhando agora com a alimentação. Claro, é necessário a gente saber, hoje eu não vou falar muito da alimentação, mas no próximo vídeo eu vou trabalhar com alguns tipos de alimentos e alguns tratamentos complementares, com outros tipos de forma de a gente trabalhar, porque o adolescente é muito ansioso, então vamos trabalhar com ansiedade. Eu vou fazer a acupuntura na orelha, que já marquei com a menina para fazer nele, para ver se abaixa a aceleração. Ele fala que tem a questão da arritmia cardíaca, que é... Como é que fala? Ele fala que às vezes o coração dele fica acelerado. Então eu vou trabalhar com essa parte também, que é a questão da ansiedade. Trazer alguns chás. Eu tenho um passiflora que tem um comprimido. Então, gente, houve uma melhora sim. Então, a gente às vezes não cuida do nosso corpo e o corpo a gente vai reclamar. A gente não dorme 8 horas por dia. A gente não bebe água. Que adolescente que bebe água? Que criança que bebe água? Nem adulto às vezes não bebe. Então, o corpo vai reclamar. Então, eu comecei a trabalhar com ele com a água. Então, quando ele acorda, eu já dou 15 ml de água a ele. E dou descanso, mesmo, pelo menos de 30 minutos para dar o café da manhã, porque ele sai cedo. E trabalhando também com a questão do sono. Dormir cedo. Se a criança não dorme, dá um calmante natural, um chá. Tem um melissa, tem um passiflora, que pode trabalhar, ou até com cápsula. Então, trabalhando. E a questão do exercício. É importante também a questão do exercício físico. Então, ele estava no judô, está querendo sair do judô, então por enquanto eu não vou forçar ele a ficar, mas a gente vou trabalhar ele com a caminhada. Vou ver se hoje a gente começa a caminhada com ele, pelo menos de 30 minutos, né? Para estimular a caminhada e ver futuramente uma academia, alguma coisa que também chame ele a atenção. Então, essas primeiras partes importantes a ser feita, que é o exame para saber e a suplementação. E depois a gente vai trabalhar com a questão da alimentação, que é importante, porque você vai colocando aos poucos. E tudo isso é importante, gente. A limpeza intestinal, o intestino, ele é fundamental, certo? Ele é fundamental na nossa vida. Ele é considerado o segundo cérebro. Ele que tira essa toxina para o nosso corpo. Então, se a pessoa fica 3, 4 dias no banheiro, a pessoa tá suja,
tá cheio de toxinas. Então, gente, a mente reclama. Como é que o corpo não vai reclamar se você não vai no banheiro? Então, existe 4 meios de nós tirarmos as toxinas do nosso corpo, que é o intestino, o rim, que é através da urina. Então, se você não bebe água, você não vai urinar o suficiente. A pele, que é a questão do suor, você precisa suar, que é a questão do exercício. E a parte da respiração. A gente pode trabalhar com a respiração, né? Alguns movimentos que ajudam também a eliminar o gás carbônico. Então, tudo isso a gente ajuda na questão da depressão ou no outro tipo de doença. Qualquer tipo de doença, é necessário fazer tudo isso aqui. Fazer a suplementação, mudar a alimentação, mudar o estilo de vida, dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer exercício. Tudo isso faz parte de uma boa saúde. Então, esse é o primeiro vídeo que eu vou fazer, porque é necessário vocês conhecerem. E aqui, como eu falei, justamente as vitaminas que ajudam na depressão, que fala que eu estou fazendo a pesquisa, é o triptofano, o ômega 3, que eu comecei a dar ele também, comecei a dar ômega 3, o triptofano, o cobre, que ele estava sem cobre também, tá? Sem vitamina A, sem vitamina C. Então, isso todo o corpo precisa. Isso contribui tanto para a depressão no adulto e como da depressão na adolescência. E nós temos que entender o seguinte, muitas vezes a gente quer viver no passado. Então nós temos o subconsciente, que às vezes nos atrapalha a prosseguir. O que é isso? São traumas no passado que refletem no nosso presente. E acabar a gente não sabe lidar com esse sentimento. Então às vezes tem muitas coisas que a gente acaba fazendo a gente andar em círculos e parece que a gente nunca sai daquele círculo, porque muitas vezes nós estamos no subconsciente, vivendo o passado e nós temos que trabalhar com isso. Por isso que é muito importante o psicólogo, principalmente na questão do adulto, a gente saber lidar com os problemas. Porque independente se você fazer o exame, tomar suplemento, dormir cedo, a mente tem que estar boa, tomar chá para dormir, mas nós temos que saber lidar com algumas situações que às vezes a gente não sabe lidar. Porque quando tudo tá bem, mas quando as coisas não vão bem, aí acaba nos afetando. Então é muito importante essa questão. Eu vou dar exemplo por quê? É só um exemplo, gente, um exemplo. Eu tenho medo de entrar no banheiro na rua e fechar a porta. Por quê, Lili? Eu não gosto de entrar em banheiro e fechar. Eu penso que eu vou ficar trancada, gente. Mas sabe por que isso? Quando eu era criança, a minha avó me deixava trancada dentro de casa, ia sair e eu acordava de manhã cedo chorando que a vizinha que me pegava, né? Isso eu me lembro, que tem coisas na infância que você lembra, tem outras coisas que você não lembra. Então eu acho que é associado a isso. Então eu tenho que trabalhar com esse trauma mesmo, de entrar e fechar a porta. Aí eu já criei uma ideia, eu só entro no banheiro ou qualquer lugar que feche, né? Pelo menos no banheiro, para mim o negócio é o banheiro, viu? Então, que é lugar fechado, né? Lugar menor. Então, eu digo, eu vou entrar no banheiro e vou fechar quando estiver com o celular na mão, né? E orar a Deus que alguém atenda, né? Se eu ficar presa lá. Então, gente, isso também associa a questão da depressão. Porque, às vezes, a gente está vivendo no passado e não conseguindo seguir em frente. Tudo isso influencia. Então, gente, é isso aí. Curta o canal, compartilhe. Essa é a primeira parte do vídeo. O segundo vídeo a gente vai trazer alguns tratamentos complementares, como tem banhos, né, tem a questão da argila, tem óleos que a gente pode trabalhar, né, óleos, argila, banho, né, que tem através da água, né, água quente, água fria, tudo isso eu vou estar trabalhando com meu filho. Então, curta o canal, compartilhe e vamos juntos, né, combater a depressão.